Olá pessoal, hoje na nossa aula de Química Orgânica vamos abordar as classificações das cadeias carbônicas. Vamos falar um pouco sobre cada cadeia, cada tipo de cadeia e suas possíveis classificações. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre as cadeias abertas, que nós também podemos chamar de cadeias acíclicas, que são aquelas cadeias que possuem duas ou mais extremidades. Então todas as cadeias que nós temos aqui na tabela são cadeias abertas. Ok? Então, a primeira forma de classificar uma cadeia, nós podemos classificar uma cadeia carbônica de forma saturada ou de forma insaturada. Como é que isso vai se dar, pessoal? É o seguinte, a cadeia saturada ela é aquele tipo de cadeia onde só temos ligações simples entre carbonos. Então aqui nessa primeira cadeia, nesse primeiro exemplo de cadeia, entre os carbonos nós só temos ligações simples. Nós até temos uma ligação dupla, só que essa ligação dupla não está entre dois átomos de carbono, então ela não vai servir para classificar a cadeia. Ok? E uma cadeia insaturada? Uma cadeia insaturada vai ser aquela cadeia que apresenta pelo menos uma ligação dupla, que no caso aqui a molécula do eteno está apresentando, ou pelo menos uma ligação tripla na cadeia carbônica entre carbonos. É importante frisar esse detalhe. Passando aqui para as cadeias homogêneas, nós vamos ter uma cadeia homogênea quando a estrutura carbônica, a estrutura da cadeia carbônica não apresentar um heteroátomo. E o que é um heteroátomo, né? Um heteroátomo é aquele átomo, aquele tipo de átomo que é diferente de carbono e está entre carbonos. Então, nós temos aqui um átomo diferente do carbono, que é o hidrogênio, só que aqui ele não está se comportando como heteroátomo porque ele não está entre carbonos, ele está ligado apenas a esse carbono. Então, uma cadeia homogênea vai ser aquela cadeia que entre os carbonos nós só temos átomos de carbonos. Homo, esse prefixo homo vem de igual, então entre os carbonos eu tenho átomos iguais a eles. E a cadeia heterogênea, o prefixo hetero vem de diferente, então nós vamos ter um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono, entre carbonos, e no caso aqui nós temos o oxigênio, esse oxigênio aqui, que está entre esse carbono da molécula e esse outro carbono aqui da molécula. Ok? Também podemos classificar a cadeia aberta como normal ou como ramificada. Uma cadeia normal é aquela cadeia que só possui carbonos primários e secundários. E a cadeia ramificada é aquela cadeia que possui pelo menos um carbono terciário na molécula. No caso aqui, nessa molécula eu tenho esse carbono aqui, que é um carbono terciário, porque está ligado a 3 átomos de carbono. Ou é aquela molécula que possui pelo menos um carbono quaternário em sua estrutura. Ok, pessoal? É importante lembrar que uma cadeia carbônica ela não pode ser saturada e insaturada ao mesmo instante. Também não pode ser homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. E também não pode ser normal e ramificada ao mesmo tempo. Ok? Então eu posso ter uma cadeia saturada, heterogênea e normal, sem problema nenhum. Como também posso ter, por exemplo, uma cadeia insaturada, homogênea e ramificada. Então eu posso ter combinações diferentes. Eu só não posso ter saturada e insaturada ao mesmo tempo, homogênea e heterogênea e normal e ramificada. Ok? Passando para as cadeias alicíclicas, que são aquelas cadeias fechadas, porém que não possuem o núcleo aromático. Esse núcleo aromático nós vamos saber o que é no próximo slide, que são as classificações das cadeias aromáticas. Então, pessoal, nós podemos perceber que as cadeias fechadas, alicíclicas, elas possuem as mesmas classificações das cadeias abertas e dependem da mesma coisa, do mesmo critério para ser classificadas, tá bom? Então, as cadeias saturadas alicíclicas são aquelas cadeias fechadas e que entre os carbonos só possuem ligações simples. Então, entre todos os carbonos dessa cadeia, eu só tenho ligações simples. E as cadeias insaturadas são aquelas cadeias fechadas, onde temos pelo menos uma ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos. No caso aqui nós temos o ciclobuteno, onde nós temos uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Ok? Cadeias homocíclicas, que também podem ser chamadas de homogêneas, são aquelas cadeias que não
possuem o heteroátomo, ou seja, eu só tenho átomos de carbono entre carbonos. Então, não há a existência de um heteroátomo nessa cadeia. Cadeia heterocíclica ou heterogênea, nós já vamos ter a presença do heteroátomo na estrutura. Então, aqui, observem que nós temos o nitrogênio, e esse nitrogênio, no caso, dois nitrogênios, né? Cada um está entre dois carbonos. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, e aqui eu tenho outro carbono. Então, nós temos aí um heteroátomo, classificando essa cadeia como uma cadeia heterocíclica. Para finalizar aqui as cadeias acíclicas, nós temos também as cadeias normais e as cadeias ramificadas. Cadeias normais, nós só vamos ter carbonos secundários, né? No caso, nem carbonos primários nós vamos ter na cadeia, porque como a cadeia é cíclica, nós só vamos ter carbonos secundários. Então, não vai haver carbono primário, ok? E a cadeia ramificada é aquela cadeia em que existe pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário na cadeia. Então, nós temos aqui esse carbono que possui a ramificação. Olha, esse radical aqui é, no caso, a nossa ramificação da cadeia, que nós vamos compreender, né, mais à frente quais são os tipos de ramificação que existem. Então, nós temos aqui esse carbono que está ligado à ramificação, ao carbono da ramificação, a esse outro carbono da estrutura e a esse outro carbono aqui da cadeia. Então, cadeia ramificada. Ok? E, por último, nós temos as cadeias aromáticas, que também são cadeias fechadas, porém, essas cadeias elas possuem um núcleo aromático. E o que seria esse núcleo aromático, né? Para uma cadeia ser aromática, primeiro, ela tem que ser fechada e possuir 6 carbonos em sua estrutura. Então, cada ponto aqui, no caso, vai representar um carbono que a estrutura possui, que a molécula possui. Então, nós temos 6 átomos de carbono. E entre esses 6 átomos de carbono, nós temos 3 ligações duplas de forma alternada. Okay? Então, nós podemos classificar as cadeias aromáticas em mononucleares, quando elas possuem um núcleo apenas, né, um ciclo aromático, ou nós podemos chamar as cadeias aromáticas de polinucleares, que são aquelas cadeias que possuem mais de um núcleo aromático. Aqui no caso nós temos 2 núcleos aromáticos nessa estrutura. Também podemos chamar as cadeias aromáticas, no caso as polinucleares, né, de isoladas ou de condensadas. No caso aqui nesse primeiro composto, nesse primeiro exemplo, nós temos cadeias polinucleares isoladas, com núcleos isolados, né? Então eu tenho aqui um núcleo aromático, que é esse primeiro, e eu tenho outro núcleo aromático, só que eles não possuem carbono comuns, não possuem um carbono que ligue, que una, né, essas duas cadeias diretamente. Então nós temos essas cadeias separadas, então elas são núcleos, né, isolados. E as cadeias aromáticas condensadas e polinucleares são aquelas cadeias que possuem mais de um núcleo aromático e que esses núcleos possuem carbonos comuns, ou seja, eles estão diretamente ligados. Então eu tenho 3 aqui núcleos aromáticos e todos estão juntos, estão condensados, né? Então, pessoal, nós temos as cadeias aromáticas mononucleares e polinucleares, sendo que as cadeias polinucleares, né, nós podemos classificar em isoladas ou condensadas. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Valeu, até a próxima aula.